O povo do Amazonas e nós, parlamentares do Amazonas, sempre tivemos e temos no presidente Rodrigo Maia um aliado do nosso projeto de desenvolvimento regional, que é a Zona Franca de Manaus. E por tê-lo como aliado, eu preciso fazer algumas ponderações em relação a uma fala do nosso presidente em um evento ontem. O nosso presidente disse que é um absurdo produzir motos no Amazonas. Disse mais, que a Zona Franca é muito cara, é mais legítimo colocar dinheiro no governo. E disse mais, a Zona Franca é uma distorção que precisa ser corrigida. Eu quero, de uma forma muito fraterna, ponderar a esse aliado importante, estratégico da Zona Franca de Manaus e do povo do Amazonas, que, primeiro, o exemplo das motocicletas talvez seja o exemplo de melhor case do polo industrial de Manaus. Só a fábrica da Honda emprega 6.200 pessoas, produz por ano 920 mil motocicletas, quase 1 milhão de motocicletas, parte para o mercado interno, parte para exportações. Mantém na cidade de Manaus 33 empresas componentistas, indústrias componentistas, tendo uma cadeia produtiva fundamental e agregando valor na indústria nacional instalada lá no Polo do Amazonas. E, acima de tudo, anunciou esse ano uma previsão de investimento de 500 milhões de reais até 2021. Declarações que atacam a Zona Franca reprimem um investimento já anunciado de uma empresa consolidada no polo industrial de Manaus. Mais do que isso, na Zona Franca de Manaus, existe a única fábrica da Harley-Davidson, a única fábrica da Harley-Davidson fora dos Estados Unidos. E a Yamaha também tem um polo concretizado na Zona Franca de Manaus. O polo de duas rodas é o maior exemplo de um processo produtivo básico que agrega valor, que gera emprego e que ajuda o Brasil, não só no mercado interno, mas também nas exportações. A Zona Franca não é muito cara. A Zona Franca é barata, porque o Amazonas paga de impostos federais muito mais do que recebe de repasses federais, tanto voluntários como obrigatórios. É dos poucos estados da federação com essa realidade. Paga mais a União do que recebe. E a Zona Franca não é uma distorção que precisa ser corrigida. A Zona Franca tem margem de valor agregado de 49%, enquanto a indústria nacional tem média de 46%. A Zona Franca tem multiplicador fiscal, que é quanto volta para o cidadão a cada R$1 de renúncia, de 1,10 reais, enquanto a média nacional é abaixo de 0,5. A Zona Franca faz com que o estado do Amazonas seja dos únicos estados da federação equilibrados do ponto de vista fiscal e orçamentário, com servidores públicos em dia, com previdência sustentável. Mas fora todos esses argumentos, o Amazonas hoje arde, a floresta amazônica hoje arde, e o fio ou a fragilização da Zona Franca dará ao homem do norte, ao homem amazonense, como única alternativa de sobrevivência, atividades altamente degradadoras do meio ambiente. Se não tiver Zona Franca, o instinto de sobrevivência do homem do Amazonas será plantar, criar gado, atividades degradantes para o meio ambiente. Além disso, o Amazonas tem hoje o maior índice de desemprego do Brasil. E nós não podemos, no momento tão... Eu tenho absoluta convicção da sensibilidade do nosso presidente com o nosso modelo,
hoje já deu uma entrevista numa rádio amazonense, repondo a visão dele sobre Zona Franca de Manaus, mas esse é um momento muito sensível, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, que nós precisamos de muito cuidado com tudo que esteja relacionado ao polo industrial de Manaus, ao emprego dos amazonenses e, acima de tudo, a preservação da floresta, que é um resultado direto, segundo consistentes estudos da existência da Zona Franca de Manaus. Muito obrigado, presidente, e obrigado pela tolerância.